Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa, salvadora do nosso Deus através de Cristo. Essa semana estamos estudando sobre a salvação. Ontem, no domingo, nós estudamos vimos aqui o verso síntese dessa lição, né? Que o mundo deveria ser salvo por Ele, pela pessoa de Cristo. Cristo é o nosso Salvador pessoal, né? Disse bem claro que a única possibilidade de alguém ser salvo é entrar por Ele, entrar por Cristo, a porta da salvação, né? E Cristo deixou bem claro que Ele não veio ao mundo quando veio nascendo de Maria. Ele veio ao mundo para condenar o mundo, mas o objetivo era salvar. O foco era a salvação. Hoje, na terceira pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento. Que disse Jesus à mulher samaritana sobre de onde viria um prometido, o Messias, para salvar a raça humana? João 4:22 diz assim: Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Esse verso tem sido um verso usado por judeus e cristãos, muitas vezes de forma descontextualizada, de uma forma que a doutrina fica comprometida e os irmãos têm dificuldade de entender a real mensagem que Cristo está tentando passar quando aqui está falando para a mulher samaritana naquele poço de Jacó, lá no Monte Gerizim, né, vizinho à cidade de Siquém, a cidade de Sicar, né? Sicar, Siquém, a mesma cidade. Jesus teve um encontro com aquela mulher a quem ele se revela como o Messias para ela, né? O prometido, né? Esse sou eu, diz ele para ela, né? E então, aquela mulher entra numa discussão com Jesus. A mulher estava magoada, né, com os judeus, foi ensinada assim desde a infância, porque os judeus queriam ser os mais sábios, os mais ricos, os mais bonitos, os mais santos, os melhores, os maiores, tal. E isso criou uma rivalidade entre judeus e samaritanos. E aquela mulher questiona Jesus Cristo, porque, segundo ela, Jacó é maior. E Jacó não fez nenhum poço lá em Jerusalém, mas fez um poço ali, portanto, ela era maior do que os judeus. Ali, tentando criar uma queda de braço com Cristo, para saber quem era o povo da promessa, quem era mais privilegiado em relação às bênçãos de Deus, né? E Cristo, obviamente, conduz aquela mulher a um raciocínio muito superior a uma disputa de DNA, uma disputa de regionalidade, uma disputa de raça, de etnia, de cultura, né? Cristo não se prende a isso, porque isso é coisa do ser humano que quer impor a sua cultura, a sua regra, né? Isso é muito pequeno. E, diante daquela conversa, Jesus vai dizer para aquela mulher que nem naquele monte Gerizim e nem no monte Moriá, lá em Jerusalém, nenhum dos montes, nem ali no poço de Jacó, nem no templo lá em Jerusalém, as pessoas poderiam adorar a Deus, o Pai,
se não fosse uma adoração que partisse direto da mente, do espírito. Uma adoração espiritual, porque Deus é um ser espiritual. E todos aqueles que devem adorar, não devem adorar Ele com pedras, com montes, com poços, com templos de pedra, não. Deve adorar a partir do Espírito. Essa foi a conversa com Cristo. Cristo conversando com a mulher. E então Cristo aqui se coloca na condição também de adorador, né? Porque Cristo, Jesus, tem um Deus superior a Ele. Claro, né? Se Ele tem um Deus, porque o Deus é superior a Ele. E Cristo se coloca na condição de adorador, como judeu adorador. Ele diz assim para a mulher, mulher, nós adoramos. Nós sabemos o que adoramos. O judeu sabia quem era o Deus único. O próprio Cristo aqui confessa que o judeu sabe quem é o Deus único. Ele pode não adorar em espírito, mas saber ele sabe. Né? E ele diz, Cristo aqui como representante de todos os adoradores espirituais, e eu ouso a dizer de todos os tempos, né? Ele como adorador, ele diz assim, olha, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está querendo dizer que os judeus é o povo que detém a salvação, e essa salvação só o povo judeu pode oferecer ao mundo, é isso que ele está querendo dizer? Não. Não é isso. Deus não confiou a salvação a nenhuma raça específica, a nenhuma etnia específica, a nenhuma instituição religiosa específica, a nenhuma igreja, né? Como o povo gosta de chamar, a nenhum líder religioso. Não. O Senhor confiou apenas ao seu Filho, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação que deveria ser oferecida à raça humana, para todos aqueles que aceitassem essa graça, foi oferecida através de Cristo e de mais ninguém. Quando ele diz a salvação vem dos judeus, ele está se referindo a ele mesmo. Ele está dizendo que o Salvador, a pessoa, o ser humano pessoal, que estaria entre os seres humanos, a qual traria a salvação de Yahvé, a salvação do único Deus, do Pai, viria do meio dos judeus. E Cristo é um judeu e viria do meio deles. Essa é a referência que ele está dizendo, principalmente para aquela mulher que tinha sérias restrições em relação aos judeus. E Cristo está tentando dizer para ela, como é que você tem raiva dos judeus? Você tem ojeriza aos judeus? Se o Salvador vem de lá, se a salvação que Yahvé está provendo sai do meio desse povo, e você vai continuar rejeitando isso? Essa é a fala implícita aqui na revelação que o Jesus está fazendo ali para a mulher samaritana. Portanto, cada um de nós hoje não devemos ter nenhum preconceito contra as pessoas, porque estas pessoas pertencem a um grupo religioso A, B, C ou D. Não devemos. A gente pode até criticar a doutrina equivocada que aquela pessoa pode estar pregando, mas a pessoa, porque ele pertence àquela etnia, àquela instituição, aquilo, não. Nós precisamos permitir que o Senhor abra a nossa mente, discernimento espiritual, para entender essa verdade, para que também não nos posicionemos como se posicionou essa mulher lá no tanque de Jacó, lá no poço de Jacó, inicialmente. Mas nos posicionemos como ela se posicionou ao final da conversa com Cristo. Continuando, amados, vamos aqui para pergunta 4. Que testemunho deram as pessoas
que a mulher samaritana falou sobre a salvação que ela acabara de ouvir do Messias, né, de Jesus Cristo lá no Poço de Jacó. João 4,42 diz assim: E disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Este daqui é um dos mais belos testemunhos de toda a Escritura Sagrada. Uma mulher que inicialmente começou a rejeitar e a criticar Jesus Cristo porque ele era um judeu que estava sedento por água ao meio-dia, naquelas terras desérticas, quentes, lá do Oriente Médio. E essa mulher que foi tocada profundamente, espiritualmente, né, por Deus através de Cristo. Aquela mulher sai daquele poço para se tornar uma fonte de água jorrante para a eternidade, jorrando salvação para todos os lados. Aquela mulher, numa alegria tão grande, ela sai do poço e entra na cidade de Siquém, e sai falando para todo mundo que havia encontrado o Messias. Ele era o Messias, era um grande profeta de Deus, porque ele sabia tudo da vida dela, de segredos que só ela mesma sabia. E ele havia contado para ela toda a sua vida, que quem sabe ela estava até tentando esconder. Mas Jesus traz tudo aquilo à tona para enterrar todos aqueles traumas e curar a mulher de todas aquelas coisas, né, que provavelmente lhe fazia mal. Inclusive a sua reputação, o seu passado de mulher que as outras mulheres não queriam andar com ela, provavelmente devido à sua má fama. Mas aquele encontro com Cristo resolve todos esses problemas. E agora aquela mulher, que era má afamada, ela chega agora na cidade para se tornar uma portadora de salvação. Porque Cristo, quando chega na vida de alguém, ele chega fazendo essa transformação. Uma transformação da impureza para a pureza, da indignidade para a dignidade que o Senhor, o Pai, através de Cristo, coloca naquela pessoa. É tantas coisas maravilhosas que acontecem que aquela mulher chegou na cidade contando para todo mundo. E agora as pessoas daquela cidade não querem saber da má fama dela. Quer saber do seu testemunho, do poder como ela está falando. Naquele momento em que o mundo inteiro, como os dias de hoje, né, ansiava por um Messias Salvador, povo sofredor, é a mesma situação do mundo atual. As pessoas estavam sedentas por uma boa nova, por uma novidade de salvação. E aquela mulher traz. Ela não quer saber se ela é indigna. Ela não quer saber se ela é uma mulher de má fama. Ela não quer saber que ela vai somente buscar água ao meio-dia, porque na hora cedinho, na hora mais fresquinha do dia, só vão as mulheres dignas, e as mulheres dignas não querem ser encontradas com ela porque ela tem um nome feio, né? Porque ela construiu uma reputação de vergonha, de desprezo, de humilhação. Não quer saber disso não. Ela vem para a cidade agora e fala daquilo que ela viu e ouviu. Quando se fala a verdade, quando se fala aquilo que é necessário, não importa se você é um analfabeto,
se você é bonito, é feio, se é gordo, se é magro, se é baixo, se é alto. Não importa nada disso. O que importa é o poder da mensagem. E aquela mulher chega naquela cidade e simplesmente começa a contar para todo mundo o que Jesus havia feito na sua vida. E olha como isso é importante, né? Tem muita gente contando muito do pouco que alguns líderes religiosos têm feito. As pessoas têm falado do que as outras pessoas têm feito, têm sentido, têm passado, têm experimentado. E muito poucos cristãos têm falado daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Que isso tem poder. Um testemunho verdadeiro, um encontro verdadeiro com Cristo toca o coração das pessoas. Aquela mulher faz isso. E como uma fonte jorrante, ela começa a apresentar Jesus para aquele povo. O Jesus que já estava nela, o Espírito do Deus, né, que através de Cristo tocou aquela mulher. O Espírito de Deus já estava naquela mulher. E então, todos os homens que ouviram aquela mulher se sentiram compelidos a também conhecer esse Messias. Já imaginou a cidade inteira querendo conhecer aquele Messias que aquela mulher tiveram encontro com ele? Num lugar, para eles, quase que sagrado, né? O Poço de Jacó. Não era só o lugar que eles tomavam água, mas era o lugar do seu patriarca, a quem eles honravam pela tradição. E eles encontram com Jesus Cristo. E agora quem vai testemunhar é eles. É todos aqueles homens da cidade de Sicar. Os homens que provavelmente se Cristo chegasse na cidade e começasse a falar, eles teriam restrições. Porque era Cristo dando testemunho de si mesmo. Mas Jesus pegou a menor das mulheres de Sicar, ou a pior das pessoas de Sicar, e se revelou para ela, para que a pior das pessoas de Sicar pudesse falar para os melhores, entre aspas, de Sicar. E aqueles homens vêm para encontrar Jesus Cristo, e agora eles dão esse testemunho maravilhoso. Eles testemunham agora que é verdadeiro e é real, que o Salvador veio ao mundo. Esses homens não querem nem saber se Jesus Cristo é judeu ou o que ele é. Não quer saber disso não. Jesus diz, olha, realmente nós sabemos que o Salvador veio ao mundo. E o Salvador não é dos judeus, não pertence ao judaísmo, não. O Salvador, ele está em Samaria, está pregando para os samaritanos. O Salvador é do mundo. O Salvador é do judeu, é do samaritano, né? É dos da Galileia, é do mundo inteiro. E esses homens dão esse testemunho maravilhoso, como cada um de nós devemos dar esse testemunho hoje. O Salvador é do mundo, é meu, é seu, é de cada pessoa que profere, né? Que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado de Deus para nos salvar.